Para o estado do Amazonas, porque leitos de maternidade usados para pacientes com Covid-19. Esse é o assunto. A medida adotada pelo governo do Amazonas está causando uma grande discussão entre especialistas da capital, Manaus. E o repórter Alisson Mota tem mais detalhes sobre isso para a gente. Alisson, bom dia para você. Manaus que vive em uma situação crítica, com o coronavírus, inclusive bateu um novo recorde de internações. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Esse recorde foi batido neste domingo com 159 novas internações por causa da Covid-19, aumentando o número de internados para mais de 900. Esse é o maior número registrado em 24 horas desde o início da pandemia, incluindo os picos de abril e maio, quando o máximo de pacientes internados em 24 horas foi de 105. Além disso, em 24 horas também foram registradas 18 mortes e também outras 546 confirmações de novos casos do novo coronavírus. O governo do Amazonas está estudando o aumento de leitos clínicos em maternidades e em outros hospitais da rede estadual. E olha só esse flagrante, viu? Pacientes e acompanhantes de pacientes registraram uma movimentação no Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, que fica na zona centro-sul de Manaus. Funcionários desta unidade de saúde dividindo o mesmo espaço que pacientes para registrar o ponto de entrada e de saída. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que tem tomado todas as medidas necessárias para diminuir a demanda nos grandes hospitais e para evitar esse tipo de situação. Inclusive, aumentou o número de leitos e mais que dobrou a quantidade de leitos clínicos disponíveis, tanto os clínicos como de UTI, desde o início da pandemia. E olha só, começa a valer hoje a determinação da Justiça que fecha os comércios de serviços não essenciais. A repórter Paloma Mendonça fez uma reportagem sobre isso. A medida permite o funcionamento de atividades consideradas essenciais, como, por exemplo, supermercados, bancos e consultórios médicos. Estipula uma multa diária de R$50 mil ao governador do Amazonas, Wilson Lima, em caso de descumprimento. Nesse período de 15 dias, as medidas empregadas visam impedir a ocorrência de aglomerações. Não se quer de forma alguma prejudicar a atividade econômica de quaisquer segmentos, mas sim salvar vidas. A decisão da Justiça veio exatamente uma semana depois que o governo do Amazonas permitiu a reabertura do comércio apenas com restrição de horário. Medida que aconteceu após protestos contra o decreto que endureceu as regras e fechou lojas e shoppings na semana passada. Segundo o presidente da Associação Comercial do Amazonas, a determinação judicial de fechar tudo novamente foi uma surpresa. Pretendemos conversar com o governador, conversar com as autoridades para flexibilizar mais isso, ver qual é a melhor maneira. Estão ocupando muito comércio, quando na realidade não é o comércio só que faz toda essa pandemia. Desde o dia 23 de dezembro, os hospitais de Manaus voltaram a registrar lotação. A taxa de ocupação de leitos já chegou a 90%. O número de sepultamentos também teve alta. Só no mês passado foram 1.081 enterros. Mesmo diante do cenário, o fechamento do comércio divide opiniões nas ruas. Quanto mais fecha, mais aumenta os preços. Fechando fica mais tranquilo. Porque fecha o comércio, aí a população fica como? Acredito que tem que fechar, por causa dessa pandemia que está lastrante aqui em Manaus, Procurado por nossa produção, o governo do estado disse que ainda não tinha sido notificado sobre a decisão e que, assim que ocorrer, vai analisar o documento e determinar os procedimentos cabíveis.